Graças a Deus, mais um culto do ensino da Palavra de Deus, aonde queremos compartilhar algo muito importante na vida do cristão. Eu sempre digo a todas as pessoas que nos acompanham: um dia todos nós estaremos diante de Deus. Tudo que sobra para ti, falta para alguém. Eu prefiro que corte o meu celular, fique vermelho com o dono da casa que eu moro, mas a obra missionária não pode parar. E infelizmente nós somos talvez 3, 4%, sendo bem positivo no mundo inteiro, que se preocupa com a obra missionária. As pessoas estão buscando na igreja resolver o seu problema. E queremos estar do lado de pessoas que querem servir, pessoas que amam a obra de Deus, pessoas que choram pela obra de Deus, pessoas que se preocupam de fato com a obra de Deus. É ilúcido, inaceitável que nós tenhamos pessoas promulgando ou professando a fé em Jesus, mas não mexe no bolso. Não evangeliza. O evangelismo é conveniente. É fácil evangelizar na minha casa, perto da minha casa. É fácil falar de Jesus para quem está próximo de mim. Eu quero ver falar de Jesus é você sair da sua casa, sair à rua, com um monte de panfleto e evangelizar. Ou você ir no hospital e evangelizar. É você ir num presídio e evangelizar. É você ir no orfanato, é você ir numa casa de repouso, antigamente chamada de asilo, e evangelizar. Passar horas lá e dedicar a sua vida. Mas as pessoas, elas estão extremamente voltadas para si. Está se cumprindo. A apostasia está assolando a igreja. A morbidez, a inerte da igreja é real. As pessoas, elas não estão percebendo que nunca houve uma geração tão doente. Isso é a maldição de Deus. Isso é a mão de Deus. Nunca houve uma geração que as pessoas dependessem tanto de remédio. Nunca houve nenhum momento na história da humanidade. Não é uma perseguição do diabo. Isso é a mão de Deus. Para ver se as pessoas entendam isso. Nunca houve um povo tão miserável, vivendo uma vida tão pobre. Não é o Satanás, é a mão de Deus sobre o povo. Nunca houve tanto absurdo na liderança em todos os segmentos. Não só políticos, religiosos, escândalos e mais escândalos. É a mão de Deus. Principalmente em nossa nação, posso falar claramente, estamos vivendo debaixo de uma sombra negra. E as pessoas não estão se rendendo como Salomão fez no capítulo 6 de 1 Crônica. Clamando ao seu, 2 Crônica 6. Clamando ao Senhor que mesmo uma nuvem densa, Deus falasse com eles. E eles pudessem ver no templo do Senhor a presença. As pessoas não estão fazendo isso. Então as pessoas preferem ter o seu dinheiro no banco guardado, preferem pagar as suas contas, preferem continuar orando para o seu casamento, preferem continuar orando pelos seus filhos, preferem continuar, preocupar com as despesas da sua vida própria. Então, assim como eu sempre enfatizo, eu começo isso sempre dentro da minha casa. Eu só tenho uma filha, graças a Deus. Poderia ter mais, mas só tenho uma. E a minha filha não tem refresco. Eu não trato a minha filha com diferença quem eu trato o filho dos outros. Lá na minha casa, tem que ter fidelidade. Então, se na minha filha não houver, ela recebe a mesma palavra dura de qualquer outro recebe. Sem nenhum receio se ela vai se machucar, se ela vai chorar, se ela vai se deprimir. Isso é um problema dela, eu não tenho nada com isso. Se ela quiser ir para o inferno, é o direito dela, da minha filha, que eu amo tanto. Mas eu sou imparcial, eu não sou político, eu não faço proselitismo. Comigo é ou não? Por mais que as pessoas duvidem que existe profecia, ou que existe profeta, não faz diferença diante de Deus. Porque um dia Deus confirmará a sua palavra. Os bodes serão colocados à esquerda e as ovelhas à direita. Foi dito por ele. E isso não vai mudar. Mas as pessoas não acreditam mais.
Por isso que a igreja está cheia de proliferação de pessoas que não têm arrependimento, porque elas não acreditam mais. Primeiro, na profecia e no profeta maior, que é a palavra, a boca de Cristo, e depois nos filhos pelo qual ele usa para pregar. Então, o fato é que as pessoas estão distantes do Senhor. E elas continuam insistindo a arrancar de Deus. Qualquer coisa, não importa. Uma latinha pequena, uma lata grande, um bocadinho de moeda, um montão de notas, as pessoas estão loucas, desesperadas, apelando para tudo e para todos. Se busca um recurso nos homens, na religiosidade, nas terapias, nos conselhos dos homens. E as pessoas estão mais voltadas para os homens do que para Deus. E isso tem trago uma maldição, tem destruído a essência do Evangelho. Então, Deus tem falado muito comigo que, assim como era no Primeiro Testamento, eu já ministrei isso várias vezes, que a maneira que as pessoas tinham de reconhecer o seu pecado era levando uma oferta de sacrifício ao Senhor na geração de Moisés. Poderia citar N versículos, N, centenas aqui. E nós ficaríamos horas aqui e isso não adiantaria, porque não é por falta de versículo bíblico que eu não tenho pessoas fiéis seguindo. Não é por falta de Bíblia. Então, é dessa maneira que as pessoas conquistavam o coração de Deus. Aí o sacerdote, você lembra? Arão recebia todos aqueles animais. E ia diante do Senhor dentro do tabernáculo. E ali ele pedia perdão a Deus. E as pessoas lá de fora, ansiosas, esperavam a resposta. Uma corda amarrada com um sino que fazia barulho, para mostrar que ele estava em movimento, que ele estava vivo diante do Senhor. E quando Deus dava o sim, então ele saía e orava e abençoava o povo, onde surgiu o número 6, verso 24 a 26. Quando ele faz a bênção sacerdotal, a bênção, a maior bênção apostólica de toda a vida, é número 6, verso 24 a 26. Então ali era o sim de Deus, então as pessoas sacrificavam. E pensa bem que não havia missões. Não, pastor, não, porque aquele dinheiro, eles não tinham nações para pregar o Evangelho. E todo o dinheiro arrecadado ficava nas mãos dos levitas, nos olhos de ordem de Arão. Então aquele dinheiro seria guardado para a obra do Senhor. Levíticos, Êxodos 25, verso 1 adiante. Para onde foi aquele dinheiro? Vocês não enviavam camelo, moto, carro, livro, Bíblia, literatura, DVD, CD, pagar televisão. Para onde ia aquele tanto de dinheiro? Que no capítulo 36, verso 5, Moisés dá uma ordem para parar de trazer, porque não há mais lugar de colocar. Então as pessoas foram dando voluntariamente ao Senhor, então juntou-se todas as ofertas, tudo aquilo que era dado, as pessoas davam com um sentimento de culto, o sentimento de que Deus merecia receber algo deles, e assim eles esperassem que a misericórdia de Deus os alcançasse. Então eles davam, não só para a construção daquilo que nunca viram construir, porque com o tabernáculo não se gastou tudo aquilo que se conquistou, e aquele dinheiro, embora talvez você não encontre cronologicamente o assunto, aquele dinheiro vai parar lá em Davi, porque as fortunas que vão um dia ser construído o templo de Salomão. Então Josué não constrói templo. Da onde foi o dinheiro de Moisés, de Arão, que colheram tanto? O sacrifício. Josué assume no lugar de Moisés. E Josué está incumbido de dividir as terras e dar por herança a todas as pessoas ao qual o Senhor está ordenando. Então, meus amados irmãos, as pessoas, elas sacrificavam de fato. Elas precisavam da comunhão com Deus. Elas precisavam do seguir. Então, quando eu oro pelas pessoas, hoje, Deus me mostra claramente como você está me ouvindo a minha voz. Fulano é miserável, fulano não dá, fulano não faz, fulano fez isso, fulano deu tanto. Parece absurdo o que eu vou lhe dizer. Creia você ou não. Se você não crê, no dia do juízo final estaremos lá. Do lado do bem ou do lado do mal. Meu nome será ecoado. Para ir para o inferno ou para ir para o lugar dos filhos. Pode ter certeza. Nada passará em outro.
E todas as pessoas aí ficam postando, ó, parabéns, parabéns, que obra linda. Como se eu dependesse de aplausos. Eu não quero aplausos. Eu não preciso de parabéns. Eu quero que você, o seu parabéns, a obra que Deus me faz a fazer, é você ajudar, é você ser um conosco. Essa é a verdade. Eu não preciso que alguém me lisonjeie, porque eu sei quem eu sou. Você acha que eu prego baseado nos aplausos? Eu sei o quanto Deus me usa. Eu sei o quanto eu conheço da palavra. Isso não me traz nenhuma glória. Isso não me traz nenhum privilégio que você não tem. Isso me traz, pelo contrário, uma responsabilidade de saber que é o Espírito Santo que me usa e não se destrói o templo do Espírito. Eu só fico feliz quando alguém manda uma mensagem, pastor, é isso mesmo. Conte conosco, estamos ajudando com R$5, com R$20, mas 99,9% são hipócritas. As pessoas não querem ser crentes. As pessoas querem fazer a base de troca. Eu dou, o que o senhor promete para mim? Deus vai abençoar? Deus vai trocar meu carro? Deus vai mudar meu casamento? Não. O seu carro, o seu casamento é um problema seu, não é problema. Meu problema é pregar o evangelho para que você suba. Se você recebe o evangelho para você subir, com certeza a bênção vai descer. E você vai resolver os seus problemas. Mas eu não posso resolver o seu problema. Eu não posso ser olhado como um pastor que vai orar e você vai ser curado, sem estupidez. Sem orar, pessoas são curadas, mesmo que eu não lembro. Quantos e-mails eu recebo, às vezes, pessoas que dizem, pastor, eu fui curado daquele dia, eu nem lembro, sei lá quem é essa pessoa, nem sei. Porque eu glorifico a Deus para mim não ficar guardando essa glória, não ficar anotando o nome no caderno. Não preciso. Quantas vezes eu contar pessoas que foram curadas ou foram batizadas pelo Espírito Santo, é uma limitação que Deus pode fazer através da minha vida. Então é melhor não contar. Que as bênçãos do Senhor são incontáveis, imedíveis, incomensuráveis, surreal. Então, é por esse motivo que Deus está me separando. Eu não consigo mais, eu tenho problema de compartilhar, de ser amigo, eu tenho problema, seja parente, eu tenho problema. Porque as pessoas não sabem o que está por trás de um chamado. As pessoas não sabem. Que a pessoa me olha, logicamente eu sou o Pablo. O Pablo é uma pessoa, um ser humano. Mas por trás dele agora tem um pastor. Que não é um ser humano, é um chamado. E esse pastor é como se fosse o Espírito de Deus, que usa o instrumento chamado Pablo. Então, mas as pessoas só conseguem ver o Pablo, elas conseguem ver o título de pastor, mas elas não conseguem ver o chamado do pastor. Então, esse pastor aqui é 24 horas filmado por Deus. Aonde eu vou? O que eu faço? O Pablo, evidentemente, tem as suas falhas, é humano. E esse pastor não pode ter falhas, embora ele está sobre um homem humano. Porque tudo que esse pastor fizer, ele será cobrado. E esse Pablo vai pagar. Essa alma vai queimar. Não mais pelo que o Pablo fez, mas porque o pastor no Pablo induziu a fazer ou omitiu a verdade. Então, se as pessoas não tiverem uma comunhão com Deus, é impossível pregar essas coisas. Porque as igrejas não estão pregando o evangelho. É tudo criança. Pegar esses pregadores, juntar tudo, não dá um. Não dá um. Não sai nada que presta. É mensagem para a galinha se converter, ou cantar e botar ovo. As mensagens não estão transformando as pessoas. Então, alguma coisa está errada. E, evidentemente, quero crer como Deus me diz. O problema começou no altar, meu filho. Assim como em Jeremias 6, os meus profetas e sacerdotes contaminaram o povo. E o povo, por ocasião, aceitou essa desgraça. Porque o povo não quer mais saber da minha presença. As pessoas ficam agradecendo, meu filho, que foram curadas, que foram prósperas. Eu não quero ouvir isso das pessoas. Eu quero ouvir das pessoas que elas são crentes. Peço, meu povo, parar de dizer que comprou isso, não me interessa. Elas acham que me glorificam. O testemunho é para ajudar entre vocês, não a mim. A mim não me interessa. Porque eu não preciso confirmar o que eu tenho poder para fazer quando você diz que eu fiz.
Eu só quero receber o seu testemunho como forma de adoração. Eu adoro o Senhor. Então, quando eu testemunho em forma de adoração, eu não testemunho só com as palavras. Graças a Deus ele veio. Jesus é bom. Não. Eu tenho que mostrar com a atitude da minha vida. Se eu não tiver atitude de vida, meu irmão, pode ter certeza, eu posso pregar mais 20 anos que Jesus vai voltar. Eu vou para o inferno do mesmo jeito. A diferença não está no que prega. A diferença não está no que sou, no que conquisto. A diferença está naquilo que Deus me transformou. E essa é a necessidade de Deus para a sua vida. Essa é a necessidade de Deus para nós. Então eu venho dizendo isso, as coisas vão piorar no mundo, você não tem ideia. Eu sei que a maioria não faz ideia que pior. Porque não acreditam nisso. Porque eu sei que acaba o culto aqui onde eu vou pregar. Quando acabar o culto, 10 minutos depois a mensagem já foi embora, as pessoas já esqueceram. Pessoas que estão aqui. Passa-se rápido, num segundo. Mas por que o senhor diz? Por causa das atitudes. Do reflexo do que eu prego. Eu sei pelo Espírito. Eu não sou investigador. Mas eu posso olhar no olho da pessoa e Deus fala assim. Então, meus amados irmãos e irmãs que estão ouvindo, não importa se tem 1, 2, 3 ou 10 ou 1 milhão, a palavra do Senhor não volta vazia. O Senhor não está para brincadeira, aliás, nunca esteve. Mas chegou a hora da cobrança. Deus está cobrando da igreja. Repito para os irmãos, nunca houve tanta desgraça dentro da igreja. Nunca houve tanto mau testemunho. Nunca houve tanta mazela. Nunca houve alguma coisa Deus está falando. Não vamos fingir que não estamos vendo. Não vamos fazer de conta que não é conosco. Porque a maldição na porta do irmão vai bater na nossa. Vai bater na nossa. E simplificando, se você estiver bem e a igreja começar a ir mal, os irmãos vão começar a bater na tua porta. Como, pastor? Pedindo oração. Outros pedindo dinheiro, pedindo ajuda. E aí, pastor? Por que eu estou incluso nessa maldição? Porque se você não quiser, começa a sua maldição. Você vai pegar a carona na maldição do outro, porque agora Deus, porque você aparentemente estava bem, agora Ele mandou os necessitados bater na tua porta por oração ou por você ajudar financeiramente que eles estão precisando. Aí você nem ora, ou ora, mas não ajuda aqui. Ou ajuda aqui, mas também não ora. Deus vai te cobrar. Vai nos cobrar. Então todos nós vamos entrar no mesmo saco. O pau vai comer. Eu não prego sopinha de leite, eu prego a revelação. Doa quem doa. Aonde quer que pegue na canela, aleluia. É melhor pegar na tua canela e você sentir logo, que pegar onde você tem mais gordura e você nem sentir. Então, meus amados, é um culto em que eu quero deixar marcada esta palavra. Porque nós estamos vendo. Estamos vivendo a geração que temos tudo, mas ao mesmo tempo não temos nada. Tudo à nossa disposição. Quantas pessoas já estariam mortas se não fosse a tecnologia, o avanço da ciência nas enfermidades? Quantas pessoas estariam mortas se fosse no tempo de Jesus? Se não encontrasse com Jesus para impor as mãos aos discípulos cheios da unção, o que seria, eu te pergunto, de quase toda a nossa população? Onde estaria? Porque hoje as pessoas curam-se por causa da ciência. A mão do homem, por permissão de Deus. Mas antigamente não era ciência. Era 100% a mão de Deus. Os leprosos eram curados, não precisavam passar água oxigenada, água burocada, não precisava passar metiolate, pomada. Não, eles eram curados. Não tinha ajuda da medicina. Era assim. As pessoas prosperavam sem a ajuda dos economistas. Isaac prosperou 100 por 1, sem a ajuda de um técnico na agropecuária. Ele não tinha entendimento, ele não fez faculdade para saber quanta semente não. O instinto que estava dentro de Deus fez com que ele colhesse e semeasse. As pessoas prosperavam naturalmente. Era diferente da nossa geração. Não precisou Moisés ligar para a Sabesp ou para a Copasa para fazer irrigar água onde tinham sede. Não precisou um missionário ir lá abrir um poço
com máquina para que tivesse água para milhares de pessoas. Deus fez jorrar, a mão dele fez jorrar. Água gelada, porque toda a água da rocha é gelada. Água de cachoeira, tudo é gelado. Assim como foi com Ismael, filho de Agar. Não precisou ir lá alguém furar um poço e dizer, olha, tem água. A mão de Deus fez. É assim. Era assim. Quando Abraão precisou de um animal para o holocausto, para o sacrifício, ele não precisou descer lá embaixo, dar um dedo e dizer, ô meu servo, faz aí uma das minhas ovelhas, um dos meus carneiros. Não, a mão de Deus colocou lá no arbusto. Era assim. Quando Moisés sentiu a presença de Deus pela primeira vez, ninguém botou fogo no graveto. Não cantou-se um hino para trazer a presença. Não houve profecia. Do nada, no meio dos cocô dos animais de Jetro, Deus apareceu numa sarça. Era assim, a presença de Deus era assim. Deus não precisa da nossa ajuda. E nós buscamos N artifícios para atrair a presença de Deus. E a mazela continua. A hipocrisia aumenta. Por isso que eu não tenho 5 pessoas na minha mão. 5 eu não tenho. 5. Me dá 5, eu não tenho. 5, eu não tenho 5. É um direito meu de dizer o que eu sinto, o que eu creio. Como você tem o direito, eu não tenho tantos amigos, tantos colegas, eu não tenho 5. Pastor Paulo, eu não tenho 5. Será que a minha filha está aqui? Eu não sei, eu não tenho 5. Eu posso dizer, morrer agora e dizer, e Deus me perguntasse, quem você acha que sobe? Deus, eu tenho dificuldade de citar 5. Então, irmão, o evangelho é isso aí. Ou vai, ou vai. Ou a gente entra de cabeça, ou fica na mesma. Mas uma coisa eu sei, um dia eu vou morrer. Todos nós vamos morrer. Não duvide que o inferno existe. Não duvide que existe um Deus. Não duvide. Não queira imaginar o que estão passando milhares de pessoas no ar dessa hora. E não pode mais voltar atrás. Já cometeram erro. Nosso culto é assim. A gente não tem história. Não gosta de história. Embora o louvor é maravilhoso, poderia cantar, gosto de cantar. Não tem nada contra a igreja, isso é importante. Mas às vezes está se perdendo tanto tempo. Se todas as lideranças do Brasil e do mundo e visse o quanto de tempo perderam, não teria mais louvor na igreja, nem tempo para oferta, nem nada. Cada um já chegava, lançava a sua oferta, como foi a viúva. Você lembra da viúva, irmão? Eu sempre gosto de dar para vocês exemplos da Bíblia. Que Deus me chamou para a revelação profunda da palavra. Eu não sou pregador de leitura. A leitura é o primeiro passo. Mas há camadas, e eu não vou ter tempo de pregar, a dimensão que deu o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Aonde nós podemos chegar? Então, deixa eu te dar um exemplo. Quando aquela viúva entra dentro do templo de Marcos 12, ela não ouve uma mensagem de oferta. Não é? O pastor não estava falando daquele assunto. Não havia um envelope, tadinho. Mas como é isso, pastor? Não, ela entrou. O temor fez, porque o gasofilácio ficava na entrada da igreja, não no fundo da igreja. Já preguei isso antes. Hoje fica a salva passada na metade do culto, um terço, um quarto do culto, então o pastor agora, na liturgia da igreja, agora é hora do ofertório. Aí se fala, aí, em algumas igrejas é a salva, né? Aquele pau com aquele coador na ponta, e estava lá, bota o dinheiro. Em outras igrejas, o gasofilácio está na frente. É uma caixa de madeira, ou de que quer, ou de acrílico, não importa. E também um quarto, um terço do culto, no meio do culto, e ou após o culto, então as pessoas vão lá e ofertam. Mas na Bíblia não era assim. Ninguém ia na presença de Deus de mão vazia. Nem podia. Isso era uma ofensa a Deus. Você ouviu o Evangelho sem dar a sua oferta. Isso era uma ofensa. Embora nós já pregamos 500 vezes sobre isso, desde a minha filha que está nessa sala, não ouça o Evangelho sem que você honre a Deus. Mas vai falar isso 500 vezes. Os cabeçudos não aprendem. Mas dizem que Deus os ama. Deus é maravilhoso. Eu vou fazer o quê? Ou as pessoas entendem que Deus está nos incomodando, ou as pessoas se entregam a Satanás. Mas eu aqui não vou perder o meu tempo com quem não quer se converter, com quem não quer se arrepender.
Então aquela mulher, ela entrou no templo. O que ela fez? Quando ela entrou no templo, ela deu as suas moedinhas. Chamou a atenção de Jesus, não pelo ato dela ter colocado aquelas moedinhas, mas pelo fato dela ter feito aquilo de todo o coração. Não era o valor. As moedinhas dela não iam causar nenhuma situação diferente dentro da sinagoga. Mas o ato. Então Deus, Jesus estava nos ensinando. Antes de ouvir a palavra, ao entrar, faça a sua. Segundo, dê o seu melhor. Terceiro, não espere o pastor pedir. Ninguém pediu aquela coisa. Então, quando nós aprendemos isso, a gente começa a ter mais paz. Bom de um culto, não é o happy hour depois. Então, para mim, nunca me interessa o happy hour. O após o culto. Vai ter bolo, se tiver bolo, para mim não me interessa. O que interessa é se ao terminar o culto, está todos conscientes do que eu preguei. E vão manifestar uma mudança, ou então vão dizer, pastor, me ajuda, que eu não estou conseguindo mudar. Aquela mensagem que o senhor pregou, está remoendo aqui em mim, está me queimando, mas eu estou fraco, eu não consigo, o senhor me ajuda. A humildade precede a honra. Então, assim não adianta, mas eu falei com Deus. Você falou com Deus, ô gente boa. Mas Deus mandou os seus pregadores pregar para te responder, porque você falou com ele. Ele disse, não, então, você quer ajudar? Você quer mudar? Vou enviar os meus profetas. Aí a gente não entende. A gente não entende. Porque a gente vai falar com Deus. Deus vai falar comigo. Eu abri o texto e Deus falou. Foi o Satanás que falou, gente boa. Porque se Deus não precisar só da Bíblia para falar conosco, tem que matar todos os pregadores. Para que falar? Para que usar culto? Se eu posso falar com a Bíblia direto? Não. Eu preciso, como você, também de ouvir a voz de Deus através de alguém. Eu também preciso. Embora não é fácil chegar aonde eu conquistei com sacrifício, ouvir alguém pregar, me dói meus ouvidos. É o que eu disse ontem. Eu só ficar bajulando o presidente. Eu sou presidente, meu mestre só existe, é Jesus. Eu não tenho mestre, é Jesus. Posso chamar o senhor de reverendo, de pastor, apóstolo, mas mestre é só Jesus. Os caras ficam bajulando, enchendo linguiça, Aí Deus, no momento daquela bajulação, Deus já tirou a unção, mas as pessoas não percebem. Hello? Porque ele começou o culto mal. Em vez de ele agradecer e honrar quem está atrás, não. Ele começa a bajular. Aí Deus enoja. E a palavra, embora bonita, não tem efeito. Porque Deus saiu da igreja. Embora todo mundo está sentindo pelo emocional o impacto da mensagem. O emocional. A pessoa está sentindo, ela glorifica, aleluia, glória a Deus, bate palma, chora. É o emocional que a pessoa está vivendo. Não tem nada a ver com a presença de Deus. Que é onde Deus está. A glória é só dele. E para ele. Eu lamento que muitas pessoas não aproveitem esse evangelho. É lamentável. Quer começar dentro da minha casa, as pessoas não aproveitam. Na íntegra, o que é pregar, elas não aproveitam. Mas elas querem me tratar bem. O Pablo não pode te ajudar em nada. Não trate o Pablo bem, você vai perder seu tempo. Esqueça o Pablo. O sapatinho, perfuminho, a canetinha, esqueça. Deixa o Pablo se virar. Ajude o profeta. Olha o pastor. O que é que ele faz para você? E se você querer me ajudar, porque você é meu parente, é meu amigo, é minha amiga, mas ajuda outras pessoas, você está ajudando a mim. Eu não ajudo parente, eu ajudo almas. Parente comigo não tem privilégio. Ajudo almas. Então, eu te peço a você, não ajude o Pablo. Cada um de nós temos a condição de trabalhar e conquistar os nossos ideais. E o Pablo trabalha como pastor, como pastor. O que Deus provê na vida do pastor, o Pablo indiretamente vai ser beneficiado. Mas olhe para mim como pastor. É o pedido que eu lhe faço. Não me olhe como pai, minha mãe como filho, porque não me interessa. Ela toma cajada, minha filha toma pau, André toma pau. E se quiser, é assim. Se não quiser, a distância lhe faz bem. Por quê, pastor? Porque Deus está indignado com a terra. E quanto mais eu tento esconder isso de você ou de mim mesmo, mais eu fico irado. Porque quando Deus me fala, como nessa madrugada, eu fico irado. Comigo
com aqueles que me ouvem. Então eu disse, meu filho, eu estou voltando. A igreja está indo para o inferno. Prega a palavra. Ajuda quem quer. Deus, meus amados, é maravilhoso e misericordioso. Deus não faz nada antes sem avisar a nós. Deus está nos dando a oportunidade, a cada um de nós, de viver um novo tempo com Deus. De viver uma nova etapa com Deus. Se você quiser, seja bem-vindo ao arraial dos santos. Não dos santos, dos santos. Aqueles que praticam, na verdade, Deus.